sua presença aqui no Contraponto. Acho que é a sua primeira vez aqui no Estúdio da Rádio Cultura, Sim, né? Primeira vez, agradeço o convite. Bom dia, então, para o senhor. Quando que começa o recadastramento dos eleitores de Foz do Iguaçu para biometria? O recadastramento biométrico ele vai se iniciar no dia 3 de novembro desse ano e vai durar até o dia 31 de março do ano que vem. Nesse período, todos os eleitores da comarca de Foz do Iguaçu, que consubstancia os municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha e Itaipu, terão de fazer esse recadastramento biométrico, comparecer ao fórum e realizar os procedimentos. No caso de Santa Terezinha, os eleitores vão poder comparecer na própria cidade, a gente vai montar uma estrutura lá. Lá em Santa Terezinha mesmo, não precisa vir. Vai ser num período menor, que tem menos eleitores, lá tem cerca de 15 mil eleitores. 15 mil. E esses eleitores vão poder fazer esse recadastramento biométrico na própria cidade de Santa Terezinha e Itaipu. Foz está com quantos eleitores hoje? A gente tem aproximadamente 188 mil eleitores, um pouco mais. 184 mil. 188. 88. Mil eleitores. Na última contagem, todo dia esse número tem uma variação, apresenta uma variação, porque temos novos cadastramentos, transferências, alguns cancelamentos, mas está em torno disso. Vamos ver qual é o número que vai chegar até o dia do recadastramento. Ok, são 11h45, eu vou dar uma pausa aqui. Eu quero conversar com a Daniela, que é do Terra Materiais de Construção. Bom dia, Daniela. Bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, ouvintes. Dante, a gente está entrando em contato aqui que a gente quer passar algumas ofertas para os nossos clientes, né? Por favor. A gente já está com umas ofertas muito boas. A gente está com oferta da massa PVA, da Aquacor, está R$19,50. Temos também balcão Slim da Dalek, R$188,90. E para fechar com chave de ouro, a gente está com um piso Veneza de R$18,25 por R$10,95 metros. Que é para todo mundo vir conferir, fazer o orçamento, aproveitar aí, né, que está fechando o mês, está começando um mês novo, né? Para começar a semana bem, para deixar a casa bem bonita. Ô Daniela, onde que fica a Terra Materiais? Fica aqui na Jules Rimet, 1240, aqui no Morumbi. Então quem está querendo reformar, construir, mudar alguma coisa, vai na Terra Materiais de Construção, no bairro Morumbi. Isso mesmo. Para entrar em contato, a gente tem telefone e e-mail, né, para deixar disponível para todo mundo. O telefone é o 3578-1950 e temos o e-mail também, né, para quem quiser fazer o orçamento por e-mail, é o vendas.terra@hotmail.com.br no final. Ok, Daniela, obrigado pela dica e um bom dia de trabalho para vocês. Obrigada, um abraço. Um abraço. 11h46, eu continuo então com o juiz eleitoral, doutor Geraldo Dutra. Doutor Geraldo, então do dia 13 de novembro a março, que dia de março? 31 de março. 31 de março, eleitores de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu devem fazer o recadastramento biométrico. E o que é a biometria, para que serve, qual é o objetivo disso? Bom, eu acho que o objetivo primordial ele é aumentar a segurança das eleições, né? Então a pessoa, a partir desse recadastramento biométrico, vai ter todas as digitais num sistema de informática. E, evidentemente, quem comparecer no local no dia vai ter que ser realmente pessoa, porque ela vai apresentar, vai ter o equipamento para passar o dedo, e essa verificação vai ser feita de forma automática. Então, somente aquela pessoa vai poder praticar aquele ato, né? Então, esse eu acho que é o principal. E, lógico, vai criar um banco de dados que possivelmente depois possa ser utilizado para outros fins assim, de governo, como identidade nacional, algo nesse sentido. Mas o objetivo primordial é realmente aumentar a segurança no dia da votação. Na hora de votar, o que muda com a biometria? Não muda nada, só na hora que a pessoa chega na mesa, ela vai fazer essa verificação biométrica. Ali Antes era com a identidade, a pessoa podia levar a identidade, é feita essa verificação. Agora ela vai fazer essa verificação biométrica. Não precisa levar documento nenhum? Vai precisar levar documento. Assim, o título eleitoral é facultativo, né? Mas ele vai continuar sendo emitido para as pessoas poderem saber exatamente o local de votação no dia das eleições. Zona e sessão, né? Zona e sessão, isso é importante. Mas se a pessoa perder o título, não achar no dia, ela pode levar a sua identidade, comparecer no local e voltar normalmente. Não vai mudar nada do que já acontece em todas as eleições, nesse sentido. Só que a pessoa vai fazer uma verificação biométrica antes da votação. Então, ela vai fazer a verificação biométrica na mesa
e vai fazer a votação lá na cabine. E com a biometria ali através do dedo, já não substituiria o documento de identidade? Em certa forma, sim, né? Mas é recomendável ainda levar o documento de identidade. Caso aconteça algum problema, né? Porque às vezes acontece, a gente tem visto aí, porque não é a primeira eleição biométrica, o TSE já tem promovido eleições com biometria em vários pontos do Brasil. Acho que é acima de 500 mil habitantes. Inclusive que serviram de teste, né? Então a gente viu aí pelo noticiário que em vários lugares funcionou muito bem, em outros lugares houve alguns problemas. E essa tentativa de verificação biométrica ela é feita X vezes e depois disso é feita a verificação normal com o documento oficial com foto e a pessoa vota, né? Então existe uma redundância ali, existe a tentativa da biometria, se o sistema falhar, ela vai votar da forma tradicional que tem sido feita, né? Então isso não vai impedir, se der algum problema, não vai impedir o voto. Okay. E como é que vai ser feito? Posso fazer como é que vai ser feito, por exemplo, esse cadastramento? Vai demorar para a pessoa chegar lá no fórum, fazer o cadastramento? O que ele tem que levar? Como é que vai ser feito? Excelente pergunta. Isso é importante para a população saiba mesmo, né? Vai começar a partir do dia 3 de novembro e a população, né, os eleitores, na verdade, né, vão ter a oportunidade de fazer um agendamento via internet. Nós vamos ter aqui no Fórum Eleitoral de Foz do Iguaçu 75 guichês de atendimento. 70% desses guichês, eles pretendemos, né, que sejam utilizados para esses agendamentos. Então a pessoa vai na internet, agenda o dia e o horário, vai comparecer lá, vai ter os guichês para esse tipo de atendimento. E outros 30% para aquelas pessoas que não têm acesso à internet, compareçam no local, no dia que for possível, para fazer esse atendimento, né, fazer esse recadastramento biométrico. As pessoas têm que levar o documento oficial com foto e o comprovante de residência, né? Todas as pessoas vão ter que levar esses documentos até o fórum para fazer esse recadastramento. O recadastramento é de suma importância, porque quem não fizer até o dia 31 de março vai ter o título cancelado automaticamente no dia 1º de abril. O sistema o sistema de informática do TSE automaticamente vai cancelar esses títulos. Então, quem não fizer esse recadastramento tem o título cancelado. Aí ela tem até os 150 dias antes da eleição, do ano que vem, para regularizar a situação. Passado esse prazo, ela não tem mais como votar. Então, se a pessoa deixar de fazer o recadastramento, o título é cancelado, ainda tem uma oportunidade, depois de fazer uma regularização, até 150 dias antes, que é em torno de maio ali, né? De preferência que vão logo depois da abertura, ali no dia 3 de novembro, para evitar aquelas longas filas, né? Se todos forem no começo também, não vai dar certo. Então, por isso o sistema de agendamento a gente criou, que o TRE vai proporcionar, de 70% ser a base de agendamento, né? Então, esses horários vão ser preenchidos e as pessoas vão comparecer. Mas de preferência que não deixe para a última hora, porque o prazo ali, ele é final, não é fatal, não tem como ser prorrogado para mais alguns dias, né? Vai ser cancelado no dia 1º. Quem não fizer tem o título cancelado, aí vai ter que comparecer para regularizar essa situação. E pessoas que, por exemplo, podem estar no hospital, como é que fica, por exemplo, a população carcerária? Não tem a pessoa está no hospital, não pôde comparecer, não vai ter deslocamento do serviço da Justiça Eleitoral para fazer esse cadastramento. Não vai? Não haverá. Não, quem está preso depois, não também não. Quem está preso não vai ter que fazer a pessoa depois que tiver a possibilidade de comparecer ao fórum eleitoral, ela vai poder fazer essa regularização, desde que até 150 dias antes da eleição. E ela vai ter que comprovar que ela... Olha, na verdade, ela pode fazer essa regularização até os 150 dias antes. Depois disso, ela pode regularizar a situação, mas ela não vai poder votar naquela eleição específica. Entendi. Né? Geraldo, no último pleito eleitoral, né, e principalmente no tempo que antecedeu o pleito, todo mundo fazia uma torcida aqui de segundo turno. E, a exemplo do que aconteceu lá em Cascavel. Né? E cidades semelhantes ao tamanho de Foz do Iguaçu. Não deu certo. A coisa realmente ficou bastante abaixo daquilo que se pretendia. Com a implantação do sistema biométrico, há uma tendência a crescer o número de eleitores em Foz do Iguaçu,
eu pergunto o seguinte, a gente pode sonhar com o segundo turno ou pode também acontecer de rebaixar o número de eleitores com o sistema? Então, esse aumento, o aumento normal de número de eleitores, ele é vegetativo, né? Então, as pessoas atingem a idade obrigatória, 18 anos, têm que comparecer a algum fórum eleitoral em alguma cidade para fazer o cadastramento. Essas campanhas de expansão, quando se depende de um número significativo para poder chegar a essa linha de 200 mil eleitores, né, ela depende da sociedade se organizar e fazer algum tipo de campanha. Por exemplo, aqui todas as pessoas de 16 anos, com pé de 16 anos, façam o cadastramento, né, na Justiça Eleitoral, ou as pessoas de fora, como o Eli está dizendo aqui, que está ainda em Maringá, façam a efetiva transferência. Então, isso depende de uma mobilização, né, que a sociedade civil deve fazer se tiver interesse no segundo turno. O que eu posso dizer? A gente não sabe quantas pessoas irão comparecer para fazer o recadastramento. A Justiça Eleitoral está preparada para fazer o recadastramento de todas as pessoas que quiserem fazer esse recadastramento. Ele é obrigatório, ou seja, quem não comparecer vai ter o título cancelado. O que eu posso dizer é que, historicamente, né, os cadastramentos, os recadastramentos, sejam eles biométricos ou não, né, o histórico desse recadastramento, ele indica que há uma diminuição de eleitores, né? Ou seja... A média é que diminua, que foi constatado então, já. Historicamente, o número de eleitores diminui quando há algum tipo de recadastramento, né? Por que constata muita gente que foi embora, doutor? São pessoas que simplesmente não comparecem para fazer o recadastramento e têm o título cancelado automaticamente, pessoas que se mudaram e, às vezes, ou não comparecem ou fazem a transferência para outro local. Enfim, o dado histórico é que exista uma diminuição. Agora, a gente não tem condição de afirmar se a gente vai chegar nessa linha de 200 mil eleitores para ter um segundo turno ou não. Isso depende muito também da vontade da sociedade civil em fazer essas campanhas. Acho que tem muita gente que mora em Foz do Iguaçu que não fez a transferência, exemplo do Eli, aqui do nosso lado. Então, Foz do Iguaçu tem, né, dezenas de órgãos públicos, e esses órgãos geralmente trabalham pessoas de fora, quer dizer, que são de Foz hoje, mas passam um que concurso vieram morar aqui. De outras localidades do Brasil, e que às vezes, por alguma questão pessoal, até desinformação, não comparecem ao fórum eleitoral para fazer essa transferência. E ficam justificando, durante a eleição, voltam para a sua localidade de origem e votam, né? Então, essas pessoas também fazem parte dessa população que pode ser convencida a transferir o título, né, numa campanha, numa eventual campanha que se fizer, né? E tem as pessoas que atingiram 16 anos, que o voto é facultativo e que uma boa parte simplesmente não faz o título de eleitor, né? Então, tem essa questão também. Mas, historicamente, existe uma diminuição, tá? Então, ou seja, se nada for feito, a tendência histórica é de diminuição. Aí não haveria segundo turno. Doutor Geraldo, e quanto às eleições de 2016, e conforme estamos vendo aqui, o sistema será realmente já na biometria, como se diz, né? Comenta-se muito hoje de que, aliás, até no Congresso se fala nisso, da questão do comprovante que poderia, digamos assim, ser mais uma forma de tornar o processo claro, limpo, né, de uma forma geral. Há quantas anos esse sistema de comprovação das eleições? Olha, as nossas eleições, desde que começaram a ser o sistema atual por urna eletrônica, que a gente chama, né, elas se tornaram muito mais transparentes e, vamos dizer, refletindo o desejo da população, né? Para quem acompanhava como era a eleição, quando era cédula de papel, eu acho que não existe nem comparação, né? Os problemas que ocorriam de fraude
e demora de contagem de votos, né? Os mais novos aqui talvez não se recordem, mas os mais antigos, né? Me lembro. Então, às vezes também demorava dias para sair. Então, a urna eletrônica representou um avanço no nosso sistema eleitoral sem precedentes, né? É algo que pode se dizer fantástico, pelo menos nessa questão da votação, né? Da votação refletir realmente o desejo da população. Volta e meia a gente ouve falar, né, em Facebook, blogs, enfim, pessoas que não se adaptaram, às vezes, a essa nova tecnologia, mas eu tenho a dizer que é uma tecnologia absolutamente segura. Né? E por que os Estados Unidos não adotou ainda esse sistema? A fiscalização que existe, o sistema de fiscalização, de controle, é gigantesco. Para ver uma fraude, você teria que ter os 16 mil juízes do Brasil em conluio, o que é ridículo. Né? Então, esse medo da urna eletrônica ele é absolutamente injustificável. Né? Projetos de lei existem de quanto é tipo. Né? Qualquer pessoa, qualquer parlamentar pode escrever um projeto de lei. Mas não existe nenhuma justificativa para ter esse medo da urna eletrônica. Talvez nós sejamos uma geração de transição e as próximas gerações vão ter isso como absolutamente normal. O importante são esses modos de controle, de se assegurar de que aquilo reflete a vontade da população. Há quem diga, né? Respondendo à pergunta dele, desculpa. Sobre isso. Qual que era mesmo? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O sistema, porque volta e meia você fala. Veja bem, o sistema americano é absolutamente diferente do nosso. Né? Os Estados Unidos têm um outro tipo de história. Lá, cada estado da federação deles promove uma eleição distinta para presidente da República ou para qualquer outra coisa. Né? Não necessariamente então, quem tem mais votos. Não existe o que existe no Brasil, uma eleição unificada. A gente faz uma eleição presidencial unificada no mesmo dia. Todos os juízes eleitorais do Brasil inteiro presidem essas eleições, o voto é direto. Lá é um sistema diferente, um voto indireto, cada estado faz suas eleições, existem sistemas mistos. Né? Há estados americanos que fazem eleições por urna eletrônica. E não tem obrigatoriedade, né? Outros por cartão de perfuração, outros por xizinho. Por e-mail. Outros então, pela internet, quer dizer... são sistemas distintos do nosso. O presidente Barack Obama votou nas últimas eleições 2 meses antes. Esse tipo de comparação, por carta, eles têm também, que é o voto antecipado. Então, esse tipo de comparação ela acaba sendo prejudicial, porque não dá para comparar os dois tipos de sistema. Né? O nosso sistema é centralizado completamente. Ele traz vantagens enormes, porque é o mesmo sistema no país inteiro. Como eu disse, é um sistema muito fiscalizado. Cada TRE tem um sistema, que é um sistema padronizado de fiscalização, mas tem um sistema de sorteio aleatório, por exemplo, um dia antes da eleição. Todas as urnas estão colocadas nos locais. Existe um sorteio de uma urna eletrônica aleatória. No estado do Paraná, vai um helicóptero lá com a Polícia Federal, etc., retira a urna, faz uma verificação sobre aquela urna, eles substituem aquela urna, colocam aquela outra para ver se houve algum problema. Quer dizer, o sistema é muito bem feito e eu diria que esse medo de fraude é absolutamente injustificável. O que acontece às vezes é que as pessoas que acabam se sagrando vitoriosas, elas querem justificar porque que não venceram aquelas eleições, não conseguem admitir que tiveram menos votos. Né? Então, a pessoa perdeu porque não teve o número de votos suficientes. Né? Eles pediam a contagem de votos na urna. Então, essa questão de verificação por papel, assim, minha opinião pessoal, lógico que o Congresso Nacional é soberano nesse sentido, se eles votarem, a Justiça Eleitoral vai fazer, sem problema nenhum, mas é um medo injustificável. E representa, sim, um retrocesso, porque essa verificação de papel ela vai ensejar o quê? Todo mundo que perdeu vai querer uma recontagem. E a nossa eleição hoje, que o resultado era dado no mesmo dia, vai passar, daqui a 10 dias a gente vê, então, para fazer essa conferência. Então, e quem disse que isso vai causar algum tipo de segurança? Porque o papel, sim, você pode fraudar e fazer cópias, etc. E aí colocam lá no meio, criam uma confusão. Então, é algo que, na minha concepção hoje, seria realmente, como um disse, um retrocesso. E nessa reforma eleitoral que estão pretendendo
avançar, que não avança coisíssima alguma, passa uma coisa e a outra não passa. A questão, por exemplo, da unificação das eleições, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Ao seu ver, seria benéfico isso? Seria, digamos, mais simples? Do ponto de vista econômico, seria, sim. Mas, digamos o seguinte, não ficaria, assim, a eleição municipal um pouco distante da sua realidade? Existem vantagens e desvantagens. O senhor comentou uma agora, da questão da logística da eleição, né? Seria mais fácil para toda essa estrutura da justiça eleitoral se mover e fazer uma eleição somente, né? E aqui no Brasil a gente tem essa vantagem, porque as eleições são todas presididas pela justiça eleitoral, mas uma diferença dos Estados Unidos, cada estado faz, né? Lá não existe justiça eleitoral. Me parece muito também aqui, que a eleição de cada país, ela leva em consideração a cultura de cada país, e por isso então, que talvez muito diferente. de um lugar não serve para o outro. Mas eu acabei me desviando da pergunta. Então, existem vantagens e desvantagens, né? Acho que a vantagem do sistema atual, como o eleitor na eleição municipal tem menos candidatos para escolher, ele consegue, talvez, analisar melhor o candidato a prefeito, o candidato a vereador, pensar melhor no seu voto. Houvesse uma eleição unificada, aumentaria significativamente o número de opções, né? Tem que votar para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Bom, mas também não é muito mais do que hoje uma eleição nacional, né? Que a pessoa vota para presidente da República, senador, deputado estadual, deputado federal e deputado estadual. Acrescentaria mais 2, prefeito e vereador, né? Enfim, tem locais, outros países que no dia da eleição a pessoa escolhe do xerife ao diretor da escola, ao deputado estadual, federal, senador, presidente da República. Então, como você falou, como foi dito, é uma questão cultural, o Congresso vai decidir o que for melhor para o país. Existe esse efeito econômico das eleições, que cria uma série de restrições, né, orçamentárias e de gastos, e isso acontece 2 em 2 anos. Então, e a economia essas sente pessoas isso, né? que defendem a unificação pensam por esse lado, né, da simplificação e esse freio, às vezes, que dizem que existe, né, de 2 em 2 anos por conta de eleições. Mas eu não sei até que ponto isso tem algum dado empírico, é só um achismo também, né? Porque aqui no Brasil as pessoas dão muitas opiniões, mas aquilo vem acompanhado de algum estudo estatístico de que realmente existe um efeito, ou é só uma percepção generalizada que é repetida diversas vezes e aquilo se torna verdade absoluta, mas qual é a fonte dessa informação? Ninguém verifica, não existe nenhum estudo empírico, é só o que fulano, beltrano diz que foi repetido centenas de vezes. O que a gente sabe é que de 2 em 2 anos a cada eleição há ali um investimento menor do governo, né? Até pela lei. A Bolsa de Valores ela sobe e desce todos os dias, o dólar também dá uma variada, né? Tudo por efeito de estresse. A Bolsa de Valores eleitoral. ela vai subir e descer todos os dias, dependendo se houver eleição. Ela sempre tem um motivo para se estressar lá. É fácil encontrar um motivo para subir e descer a Bolsa de Valores. E é isso que eu estou dizendo. A lei realmente prevê algumas restrições. Agora, quem fez um estudo sério para dizer qual o impacto disso na economia, né? Eu desconheço. Eu conheço só todo mundo dizendo que isso acontece, mas baseado no quê? Só porque o fulano falou, o outro falou, o outro falou, o outro falou. É um achismo só. Não sei, talvez tenha esse estudo, só que ninguém cita, né? Qual que é, para dar conhecimento às pessoas. Eu tenho 3 perguntas aqui. O seu Oli do Jardim Belvedere, ele perguntou como que fica a situação dos brasiguais aí com a biometria. Eles terão que vir também, né? Aliás, se eles não moram aqui, eles nem poderiam votar, né? Então, deixa eu explicar a situação dos brasiguais e Foz do Iguaçu. Os brasileiros, né, que residem em outros países não podem fazer o cadastramento, seja eleitoral, biométrico, qualquer outro, na zona eleitoral dessa cidade de fronteira. Não pode. Então, uma pessoa que reside no Paraguai
lá em Santa Rita, em outros lugares, ela deve fazer o cadastramento junto ao consulado, é o juiz eleitoral da capital. E eles votam para presidente no eles consulado votarão para brasileiro. presidente no consulado. Nas eleições de 2008, eu tive até a oportunidade de proferir lá uma palestra, lá numa dessas colônias, lá no Paraguai, sobre esse assunto. E naquela época a gente pontuou, né? As pessoas que têm vínculos aqui no Paraguai, o CPF já está cancelado no Brasil, não mantém residência nenhuma em Foz do Iguaçu, não devem fazer o registro eleitoral em Foz do Iguaçu, né? Então, essas pessoas que moram ou residem no Paraguai, sim, é um crime eleitoral, as pessoas que residem no Paraguai devem fazer o seu registro de eleitor lá mesmo no consulado, nos consulados existentes nesses países, né? Isso vale para o Paraguai, vai para a Argentina, para qualquer outro país fronteiriço nosso aqui na América do Sul. Então, não devem vir a Foz do Iguaçu fazer esse cadastramento, devem comparecer ao consulado que vai ter o calendário próprio de biometria, não está vinculado ao calendário aqui de Foz do Iguaçu. Talvez façam essa biometria, talvez já tenham feito, ou talvez farão, mas não é vinculado ao nosso calendário aqui de Foz do Iguaçu, que é determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A dona Anastácia, moradora do Jardim Copacabana, está perguntando o horário de atendimento, então, para quem for fazer biometria a partir de 3 de novembro. A partir do dia 3 de novembro, então as pessoas poderiam fazer esse agendamento das 9 às 18 horas, é o horário de atendimento. É contínuo, né, desses 75 guichês de atendimento, né? É um período alongado de atendimento e ele vai durar até o dia 31 de março de 2016. Já o seu Ismael, que é morador do Libra, está perguntando se as pessoas acima de 70 anos precisam fazer o recadastramento biométrico. Se elas quiserem votar, precisam. Que é facultativo né? o voto. O voto é facultativo. Então, quem quiser fazer o cadastramento, faz. Quem não quiser, não faz. Vai ter o título cancelado, mas como o voto é facultativo, não haverá nenhum problema. Agora, se a pessoa quiser votar nas próximas eleições, ela vai ter que fazer o recadastramento biométrico. Então, ou seja, não adianta a pessoa achar que tem o título eleitoral, não quero fazer o cadastramento biométrico, chegar lá com o título eleitoral só no dia da eleição, achando que vai poder votar. Aquele título terá sido cancelado e ela não vai poder votar no dia das eleições. São 12h11, o seu Haroldo também ligou aqui e disse que o juiz falou sobre o recadastramento que vai até março, certo? Como fica a situação de alguém que completa 16 anos depois de março? Ela tem a pessoa que até 150 dias antes das eleições completar os 16 anos, pode comparecer à Justiça Eleitoral para fazer a primeira inscrição. A pessoa pode procurar, então, para fazer o título eleitoral com 15 anos, por exemplo, desde que ela faça 16 antes da eleição? Não. Ela tem que ter os 16 anos, no dia que ela completar os 16 anos, ela pode comparecer ao Fórum Eleitoral e fazer, desde que seja 150 dias antes das eleições. Após esse prazo, ela pode até ir lá fazer o título, mas ela não vai poder votar nessas eleições de outubro do ano que vem, né? Primeiro domingo de outubro. 12h12. Enes Mendes da Rocha, que vai votar pela primeira vez ano que vem. Pela primeira Quantas vezes você já votou, hein, Enes? Pela primeira vez depois dos 76 anos, né? Parabéns. É bom colocar isso, né? Eu nunca perdi eleição nenhuma desde que o título me foi concedido com 18 anos. Até hoje, todos eu participei. Agora, a questão das pessoas comparecerem, é preciso que haja uma divulgação muito grande disso, sabe, doutor? Nós estamos falando aqui, por que nós não temos ainda 200 mil eleitores? Se a gente verificar, nós temos um potencial para isso ou mais. Mas acontece que as pessoas estão amortecidas, adormecidas. Alguém tem que cutucar isso aí, de promover isso, principalmente nessa faixa dos 16 anos, né? A pessoa ainda não está atento às coisas da política. E a gente sabe que qualquer ação de uma cidade, de uma vila, de uma rua, passa por uma ação política, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o trabalho dos juízes é super interessante, mas o trabalho da comunidade promovendo exatamente a questão de fazer o título
é suma importante, porque só dessa forma que você vai ter aí como é que se diz aí, o segundo turno, né, com acima de 200 mil habitantes. 200 mil eleitores. 200 mil eleitores. Dos 12 e 13. Caleb, tem uma pergunta para o... Falando na questão dos brasiguaios aí, é proibido vir votar aqui, mas a gente vê todos os anos das eleições, vêm pessoas de lá para votar. Com essa biografia, será feito algum tipo... Biometria, né? Desculpa. Será feito algum tipo de fiscalização diferente do que tem sido feito até agora? E a pessoa que fizer, apresentando documentos falsos aí, for pego, qual é a punição? Veja bem, os brasileiros que quiserem votar nas próximas eleições vão ter que fazer esse cadastramento. Os brasileiros residentes no exterior, como eu falei, não podem fazer o cadastramento do Foz do Iguaçu. Existem, a gente sabe, alguns brasileiros que moram no Paraguai que também mantêm vínculos com Foz do Iguaçu e outras cidades fronteiriças, né? Inclusive de residência, né? Pessoas que podem residir aqui no Paraguai ao mesmo tempo, enfim. Essas pessoas podem votar aqui em Foz, porque elas também são consideradas residentes de Foz do Iguaçu. Quem não pode votar são aquelas pessoas que não têm vínculos com Foz do Iguaçu de residência, né? Domicílio, vamos dizer assim, o domicílio eleitoral. Qualquer pessoa que falsifique documentos, né, seja para essa finalidade ou para outra, está sujeita falsidade ideológica, a imputação de crime, né, comete crime, enfim, pode ser processado criminalmente. Agora a biometria com a pessoa tendo que levar um comprovante de residência existe uma regulamentação na Justiça Eleitoral sobre esses comprovantes de residência. Há lá uma especificação do que tem que ser levado, qual é o prazo, né, de validade desses documentos, e essas especificações deverão ser cumpridas por todas as pessoas que comparecerem na Justiça Eleitoral. Se elas comparecerem com esses documentos, vai ter o cadastramento vai ser feito, né? Se depois for verificada alguma irregularidade, isso vai ser resolvido posteriormente, né? Então, mas assim, a rigor, essas pessoas não precisam fazer o cadastramento biométrico no Brasil. A gente nota que, às vezes, as pessoas têm receio de perder esses vínculos, porque acham que não vão ser atendidos na rede de saúde pública, né? Então, a rede de saúde pública não pode recusar atendimentos de brasileiros, né? Os brasileiros têm que ser atendidos regularmente, né, na rede pública de atendimento. E esse inclusive, é das reclamações do município de Foz do Iguaçu, porque ele faz esse atendimento não só para os brasileiros que residem no exterior, mas da região toda, e não recebe uma contrapartida do governo da União, não é? Mas, enfim, esse é um outro problema que não está relacionado à Justiça Eleitoral. Então, as pessoas não precisam de título eleitoral para fazer esses atendimentos. Tá? Muito bem. São 12h17, nós conversamos com o juiz eleitoral, doutor Geraldo Dutra. Obrigado, doutor Geraldo. Volte sempre que quiser, e sempre que tiver alguma coisa para anunciar à população, pode usar aqui a Rádio Cultura. Agradeço o convite, fico satisfeito de poder comparecer aqui na Rádio Cultura e poder informar a população sobre a biometria, né? É importante que todos tenham esses dados em mente e que compareçam, né, no período correto para fazer esse recadastramento biométrico, né, com documento oficial com foto e comprovante de residência. Muito bem. Ok? Obrigado a todos. 12h17, 30 graus de sol em Foz do Iguaçu, nós já voltamos.